Bradesco entrega um lucro líquido acima das expectativas do mercado, com um crescimento de 13% no seu lucro líquido recorrente e ainda assim a ação desaba mais de 4%. Meus amigos, o que está acontecendo com as ações do Banco Bradesco? Nesse vídeo vou mapear para vocês os principais riscos e oportunidades com base nos resultados reportados pelo banco. É claro que é importante a gente olhar para o preço-lucro e também para o preço sobre valor patrimonial, são métricas de valuation realmente relevantes, porém o mais importante é claro olhar para onde o banco vem caminhando, entregando os seus resultados. Será que esses resultados foram realmente decepcionantes? Vou trabalhar todos os pontos com vocês. A minha responsabilidade é que você saia desse vídeo sem dúvida nenhuma sobre as ações do Banco Bradesco. Inclusive vamos fazer um valuation, projeção de dividendos, qual que é melhor comprar hoje, BBDC 3 ou BBDC 4. Tudo isso eu vou trabalhar de maneira detalhada com vocês. Nesse vídeo eu vou te entregar uma informação consistente, muito além do óbvio, e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais preparado para tomar suas decisões de investimento. Se eu te ajudar nesse sentido, peço que você fortaleça o meu trabalho deixando o seu like e também um comentário. Para a galera do Clube de Membros, meu muito obrigado, vocês mantêm esse canal de pé. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, começando pelo Banco Bradesco, tivemos um crescimento das receitas totais, a gente percebe uma clara recuperação desde o primeiro trimestre de 2024 até agora o terceiro trimestre de 2024, a receita crescendo de maneira bastante consistente, um crescimento de 3,7% no TRI versus TRI e um crescimento de 3,5% no ano versus ano, então o banco consegue aumentar sua receita. Carteira de crédito se expandindo lentamente, percebam vocês que agora ela continua crescendo, porém é uma taxa um pouco menor do que no trimestre passado, né? Mas mesmo assim, a gente percebe principalmente o segmento pessoa física, micro, pequenas e médias empresas, um crescimento progressivo e consistente da carteira de crédito. Bom, aqui nós temos a margem financeira, essa foi a grande crítica que o mercado fez ao resultado do banco. Percebam que a margem com clientes apresentou crescimento de 2,5% no TRI versus TRI, na comparação com o trimestre passado, mas na comparação com o terceiro TRI de 2023, houve uma retração de 1,3%. O próprio CEO, Marcelo Noronha, destaca que o banco emprestou mais, mas com a rentabilidade moderada. Isso reflete nossa opção de dar mais foco ao retorno ajustado ao risco. Então, a gente está vendo o que agora, pessoal? Um ciclo de aperto monetário. Isso pode trazer consigo também um aumento da inadimplência. Os bancos vêm se preparando para esse cenário. A gente viu essa postura mais defensiva do CEO do Santander e vemos isso agora também acontecendo no Banco Bradesco. E por falar em inadimplência, nos indicadores de crédito, nós temos a carteira mais uma vez evidenciando o ganho de qualidade das novas safras. Vejam a inadimplência se reduzindo em todos os segmentos, tanto no segmento pessoa física, quanto micro, pequenas e médias empresas, que é um dos carros-chefes do Bradesco hoje, quanto no segmento de grandes empresas, né? Então, essa ótima tendência de queda na inadimplência acima de 90 dias. Então, se a gente tem uma redução da inadimplência, obviamente, nós teremos também uma redução na PDD. Então, as despesas com provisão para devedores duvidosos reduziu bastante nos últimos trimestres. Percebam só essa clara tendência de queda. Então, agora a gente tem uma PDD apertando muito menos o lucro líquido do banco. E essa dinâmica de melhor controle da inadimplência, aliado ao crescimento da carteira de crédito, tem se traduzido em maior rentabilidade para o banco. Vejam que ele saiu de um ROI de 10% no último TRI para um ROI de 12,4%, que ainda é um ROI relativamente baixo, mas a gente vê o progresso acontecendo aos poucos diante do resultado do banco. Pessoal, aqui nós tivemos um forte aumento das receitas de prestação de serviços. Esse é um drive importante para as receitas do banco e vejam que após a integração com a Cielo é que houve esse salto, né? Então, desconsiderando a Cielo, o crescimento foi de 2,8% no TRI versus TRI e 5,1% ano versus ano, que também representa um bom crescimento. Mas agora, com o serviço de adquirência dentro das operações do banco, nós tivemos um forte crescimento. E aqui nós temos a execução de uma das etapas da estratégia do Marcelo Noronha, que fechou o capital da Cielo para integrar a Cielo dentro das operações do Bradesco. Para quê, pessoal? Para entregar o serviço de adquirência com exclusividade para o seu cliente, de maneira a fidelizar o cliente, né? Então, o serviço completo é o serviço que fideliza. O Itaú e o Santander executaram essa estratégia no passado e atualmente o Bradesco também vem executando. Agora aqui nós temos um dos pontos negativos do resultado, que foi o aumento significativo nas despesas operacionais, um salto de 9,9% na comparação ano versus ano. Então aqui tem muito espaço para melhorar, né? Contingenciando despesa com pessoal, despesas administrativas, reduzindo o número de agências, tudo isso vai ajudar a aumentar o índice de eficiência do banco, ou seja, servir com menor custo o cliente final. Aqui nós temos um dos grandes pontos positivos de se investir em Bradesco hoje, né? A seguradora do Bradesco é um monstro. Hoje é a seguradora que mais realizou operações no primeiro semestre do ano e tem um market share gigante na América Latina. Isso se traduz em excelentes números. Tivemos um lucro líquido de 2,4 bilhões, um ROI de quase 24%, então vejam
como a operação de seguros, previdência e capitalização do banco é altamente lucrativa. Então esse é o diferencial do Bradesco frente, por exemplo, ao Santander, né? O Santander é o grande varejo, assim como o Bradesco, mas o Bradesco tem esse adicional, esse backup da seguradora, que acaba agindo como um colchão de proteção nos momentos de maior estresse para o banco. Bom, agora aqui no guidance do banco nós temos um ponto negativo e um ponto muito positivo. O ponto negativo são sem dúvida que as despesas operacionais que vão ficar acima do previsto pelo banco. Entretanto, nós temos aqui o custo de integração da Cielo dentro das operações do Bradesco. Entretanto, temos que ficar de olho, aqui é um espaço que tem como melhorar ainda mais para melhorar também o índice de eficiência do banco. O grande ponto positivo aqui, pessoal, é redução significativa na PDD expandida. Então vejam que ele projetava uma PDD entre 35 e 39 bilhões de reais. E até o terceiro trimestre ela ficou em 22,2 bilhões. Com isso, fazendo uma estimativa para o ano de 2024, ele deve fechar com a PDD de 29,6 bilhões, né? No máximo aí 30 bilhões, bem abaixo do previsto. Isso vai abrir espaço para maior lucratividade já no final do ano agora de 2024. E aqui nós temos uma síntese importante na call de resultados. O Marcelo Noronha destacou que não importa o quanto crescemos, o que importa é o resultado final. Se a expansão da margem, aqui ele está falando da margem financeira com clientes, que não cresceu tanto nesse resultado, ele destaca que se a margem for igual à da carteira de crédito, mas a provisão aumentar, erramos. Ou seja, não adianta crescer sem qualidade, né? Então, se aumentar demais a carteira de crédito, mas a inadimplência subir, o banco não fez um bom trabalho. Então, aqui nas palavras dele, ele destaca: tracionamos, crescemos, mas com risco e custo de crédito controlados. E a tendência é continuar assim. Então, o Bradesco, assim como o Santander, está trocando um pouquinho mais de crescimento por maior segurança da carteira de crédito. Pessoal, eu considero que essa é uma decisão acertada por parte do banco, uma vez o que nós temos é uma projeção de elevação na taxa básica de juros. O Boletim Focus aponta para uma Selic em 11,25% no final do ano e ela pode trazer consigo um leve aumento da inadimplência. Então, logo, é importante ter uma postura mais diligente na concessão de crédito, de maneira a preservar a qualidade da carteira, né? A gente tem visto os indicadores de inadimplência em queda nos últimos trimestres, evidenciando um bom trabalho responsável realizado pelo banco. Eu considerei, no final das contas, um bom resultado. Então aqui o Marcelo Noronha entregou exatamente aquilo que prometeu. Um crescimento lento, porém progressivo na qualidade dos resultados, né? Então uma expansão de ROI para casa dos 12,4%, a promessa é entregar um ROI de até 15% em 2025 e já tem banco projetando um ROI de 17% para as ações do Banco Bradesco. Então tivemos um leve crescimento da carteira de crédito, tivemos um bom controle da inadimplência, também um crescimento das receitas de prestação de serviço e a seguradora do banco mais uma vez voando, né? Então a perspectiva a médio prazo para o Bradesco é sim muito boa. Beleza, Machado, mas por que o mercado bateu tão pesado nas ações do banco? Pessoal, o mercado estava esperando uma recuperação mais rápida do Bradescão, talvez um crescimento maior da carteira de crédito, uma retomada mais forte da margem com clientes, mas de qualquer forma eu não considerei um resultado ruim, né? É o crescimento step by step que o Marcelo Noronha já havia prometido. Agora, qual seria a projeção de dividendos do Banco Bradesco para o ano de 2024? Para quem compra nos preços atuais. Bom, esse aqui é um valuation simplificado que eu trouxe essa semana lá no nosso grupo do WhatsApp. Para você que é assinante do canal, eu te convido a fazer parte do grupo. Eu trago informações diárias sobre fatos relevantes do mercado, alguns valuations e a minha visão dos resultados das empresas. Então, para você que não é assinante, fica aí o convite, apenas R$ 4,99. Então, vejam que nós temos aqui o patrimônio líquido do Bradesco em 164 bilhões. O ROI esperado para o ano de 2025, segundo o próprio CEO, é um ROI de 15%. Com isso, o lucro líquido projetado de 24,6 bilhões, ou seja, o Bradesco trabalha a um PL projetado de 6 vezes para o ano de 2025, com lucro por ação de R$ 2,32, caso o atual CEO entregue aquilo que ele prometeu. Bom, no caso do payout do Bradesco, a gente sabe que esse payout oscila bastante, mas nos últimos anos esse payout tem vindo em tendência de alta, né? Então vejam que saiu de 40% para 57% para 62%. Então aqui no nosso valuation eu utilizei 3 payouts, 40%, 50% e 60%. Se o banco pagar 40% do seu lucro, você vai receber 93 centavos por ação na forma de proventos. O payout de 50%, R$ 1,16 e um payout de 60% vai entregar para o investidor R$ 1,39, um yield superior a 10%, considerando a cotação atual do Banco Bradesco. Beleza, Machado, mas se eu quisesse comprar as ações do Bradesco hoje, qual seria melhor, BBDC3 ou BBDC4? Bom, essa é uma conta muito fácil de fazer. A gente sabe que o Bradesco preferencial paga 10% a mais em proventos. Então você vai multiplicar a cotação da Bradesco ordinária por 1,1 para achar qual seria o valor justo da BBDC4.
Bom, hoje nós temos a Bradesco ordinária R$ 12,65, então para ser vantajoso comprar a BBDC4, ela deveria estar custando pelo menos R$ 13,90. Entretanto, hoje a Bradesco Preferencial é negociada a R$ 14,19. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, mas se você tem uma posição muito grande na Bradesco Preferencial, hoje seria muito mais vantajoso você trocar toda essa posição pela Bradesco ordinária. Por quê? Porque aqui na ordinária você tem uma perspectiva de dividendos maior, você tem também o tag along de 80% indo junto com o controlador no caso de uma mudança de controle, que eu considero uma possibilidade bastante remota, tá, pessoal? Mas é um bônus, sim. E além disso, aqui você tem um desconto patrimonial maior também, né? Então você tem muito mais benefício hoje comprando a BBDC3 do que a BBDC4, a não ser que você utilize opções. Para realizar operação com opções, a Bradesco Preferencial é melhor devido à liquidez. Mas se você não faz esse tipo de operação, hoje é muito melhor estar comprado na Bradesco ordinária a R$ 12,65. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos. Bom, agora nós vamos fazer uma rápida análise fundamentalista do Bradesco para saber se nesses preços ele realmente estaria muito descontado. Para isso, vou utilizar com vocês a nova plataforma de análise aqui do canal. E a plataforma Upside tem alguns diferenciais. Primeiramente, você vai ter acesso aos conteúdos do canal aqui, então os vídeos relativos ao Bradesco, inclusive esse vídeo vai estar disponível para te auxiliar na sua análise. Nós temos aqui a cotação do ativo. Vejam que o último fundo do Bradesco foi lá em junho de 2024, no qual ele tocou a casa dos R$ 10,98, realmente um excelente preço para aporte. De lá para cá a ação já se recuperou um pouco, entretanto se encontra ainda descontada, como eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos os principais fundamentos do ativo com o diferencial, que você consegue ajustar o nosso gráfico de acordo com o fundamento que você está monitorando, né? Então eu quero ver aqui cotação versus lucro. Eu vou selecionar o lucro por ação e o gráfico ele vai ajustar de acordo com a nossa pedida, né? Então vejam que a cotação ela vem realmente acompanhando a queda na lucratividade do Bradesco. Porém, quando a gente coloca aqui, pessoal, o valor patrimonial por ação, né? Ou seja, a cotação do Bradesco versus o valor patrimonial, existe um forte descolamento, né? Vejam que historicamente o mercado pagava o valor patrimonial do ativo, muitas vezes até um prêmio em função da qualidade nas operações do Bradesco. Porém, a partir do ano de 2022, com aquela alta inadimplência e a reestruturação do banco, a gente percebe um claro descolamento aqui, né? Enquanto nós temos o valor patrimonial da ação se apreciando ao longo dos últimos 4 anos, nós temos a cotação em queda. É claro que parte disso decorre justamente do ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido tem caído e a gente vê a cotação acompanhando essa queda. Mas vejam que o banco tem entregado um ROI de apenas 9,2% nos últimos 12 meses, porém no último trimestre já apresentou uma forte recuperação para a casa dos 12,4% e a promessa é um ROI de 15% para o ano de 2025, o que significa um potencial upside nessa cotação, né? Caso o banco continue entregando o crescimento da sua rentabilidade. Em termos de valuation, nós temos o nosso diferencial, que é o modelo de Graham modificado, né? No qual a gente utiliza os múltiplos históricos. Vocês que já têm mais tempo no canal sabem que não adianta utilizar o 22,5 do Graham, porque ele vai distorcer e jogar para cima o valuation da ação. Então aqui a gente trabalha bem pé no chão com os múltiplos históricos para saber um valor justo razoável. Com base no nosso Graham modificado, o valor justo para as ações do Bradesco é R$ 18,86, uma margem de segurança de 48% para aportes. E além do Graham modificado, nós temos também o método de Bazin, né, mais focado em dividendos. Então, com base nos dividendos pagos nos últimos 12 meses, você poderia pagar até R$ 19,39 nas ações do Banco Bradesco para receber um yield de 6%. Mas muito cuidado, porque é muito mais importante projetar o yield futuro, né? Então se baseia muito mais por essa projeção que a gente fez aqui do payout para o ano de 2025. Outro ponto importante é considerar esse indicador ROI ajustado ao PVP. O que significa isso aqui, Machado? Pessoal, aqui nós temos o ROI, que é a rentabilidade do banco, né? Quanto que o banco consegue rentabilizar o seu patrimônio líquido. Então, com base no patrimônio líquido do Bradesco hoje de 164 bilhões, com o lucro que ele entrega um ROI aqui de 9,27%. No último trimestre foi um pouco superior, de 12%. Porém, quem compra o Bradesco hoje, na verdade, está comprando um ROI ajustado de 11,4%, porque você não está pagando o valor patrimonial do banco, que é R$ 15,70. Você está pagando R$ 12,74. Logo, o seu ROI ajustado ao preço sobre valor patrimonial é de 11,43%. Na sequência, nós temos a demonstração de resultado do exercício. Esse é um gráfico que pouquíssimos olham e é importante para você avaliar se o banco está conseguindo ampliar margem, se está crescendo receita. E olhando
aqui para o Bradescão, a gente percebe claramente que ele está conseguindo apresentar um forte crescimento de receita de 2020 até 2024. Entretanto, o lucro não tem acompanhado muito. Por quê? Porque o ano passado tivemos grandes despesas, enxugando ali as agências físicas, tivemos também uma PDD maior machucando o lucro líquido do banco, porém após essa organização da carteira de crédito e uma possível retomada de margem em 2025, nós poderemos ter ampliação dessas margens, uma perspectiva aí de forte crescimento dos lucros. Por fim, nós temos a aba Insiders. Essa aba mostra se o controlador anda comprando ou vendendo ações da própria companhia. Pessoal, esse gráfico ele pode ser um termômetro para também sinalizar, junto com toda a sua análise dos múltiplos históricos, do crescimento do resultado, pode em conjunto sinalizar se a ação estaria descontada ou não. Então, se nós temos o controlador realizando compras progressivas dentro da própria empresa, pode sinalizar que ele está enxergando um potencial de desconto nas ações do próprio banco. E é bem isso que nós estamos vendo com as ações do Banco Bradesco nos últimos 2 anos. Pois vejam que desde o início de 2023 para cá, o controlador anda aumentando a sua posição dentro do banco de maneira progressiva. Então, aos poucos, ele está aumentando a posição, realizando compras sucessivas de ações. Então, tudo isso aqui nos mostra que as ações do Banco Bradesco poderiam estar descontadas nos preços atuais, desde que o CEO entregue aquilo que prometeu para o ano de 2025. E com base no resultado desse trimestre, isso me parece bastante factível. Então, eu tenho o Bradesco na nossa carteira pública de investimentos. Inclusive, caso o mercado siga batendo mais na cotação do Bradesco, a gente vai provavelmente aumentar a nossa posição no Bradesco aí nos próximos meses. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e quer ter acesso a todo esse material, te convido a assinar o canal por apenas R$ 4,99 para ter acesso a vídeos exclusivos, valuations diferenciados e também a nossa plataforma exclusiva de análise. Tenho certeza que tudo isso vai te ajudar bastante, aumentando a sua capacidade analítica como investidor pessoa física, investidor individual que, assim como eu, está construindo patrimônio em bolsa. Para você que gostou desse vídeo, peço que você deixe para nós os comentários, isso é importante para fortalecer, aumentar o engajamento aqui na plataforma e até o próximo vídeo.